Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Cara, o capítulo nomeado do Todd me surpreendeu, porque foi realmente bem característico do Todd. Falou pouco, falou que a gente já sabe, e só, muita cara dele. Mas antes do resumo começar, deixa o like e se inscreve no canal. Como eu disse na introdução, apesar de ser basicamente um resumo do que a gente já viu no arco 7 sobre o Todd, foi um capítulo que combinou com o personagem, direto e reto e sem revelação nenhuma. Então eu vou pular ele. Indo para o capítulo 8, a gente começa o capítulo com o POV da Emília. Ela está criando escadas de gelo para subir a muralha da capital. Quando ela enfim conseguiu adentrar a capital, ela se deparou com a cena de duas figuras gigantescas se colidindo, o Mogro e o Mesoreia. E não só isso, ela também viu os zumbis que estavam atacando todo mundo que está vivo. Na hora que ela bateu o olho nos bichos, ela teve um calafrio. Os espíritos eram entidades naturais que, desejadas pelo mundo, passaram a existir. Por outro lado, o que a fazia tremer eram entidades não naturais, seres impuros que o mundo não reconhecia. Só de bater o olho nos caras, ela já sabia que aqueles zumbis eram alguma porra louca que não devia nem estar andando. E isso era por causa da natureza de usuária de artes espíritas dela. Vendo aquilo, a Emília começou a criar escadas para todo mundo que estava tentando fugir daquelas criaturas inumanas, enquanto ela corria em direção àqueles que ela estava procurando. Depois de congelar alguns zumbis que atacaram ela, a Emília dá de cara com uma mulher numa cadeira de rodas. Ela fala para todos ali que ela fez um caminho seguro para todo mundo passar. Quando ela percebe que tem uma garota de cabelo azul ali, em pé, uma garota que ela só viu enquanto dormia, era a Ren. Finalmente esse reencontro aconteceu, depois de um tempasso. Cara, finalmente, cara, faz quantos anos que a Ren não aparece acordada, hein? Cara, eu nem lembro. Quer dizer, eu nem tava na fandom. Eu nem acompanhava a ReZero quando a Ren já tava em coma. E agora tá aí, as duas estão se falando. Finalmente. Rolou uma leve conversa, mas a Ren ainda tá meio relutante sobre a vida dela antes do coma. Mas pelo menos ela aceitou a Emília até que bem rápido. Rolou também um papo sentimental aqui com as duas decidindo que vão se conhecer melhor. Mas a conversa é interrompida por uma explosão que eles escutaram e que veio da direção de onde o Subaru estava. A Emília, já conhecendo a criatura Subaru, sabe que ele está envolvido de algum jeito nisso aí. Mas ela também sabe que não é normal o Subaru deixar pessoas indefesas para trás. Então algo deve ter acontecido. A Katia então dá a ideia de que a Ren devia ir com a Emília, averiguar a situação, e o capítulo 8 acaba aqui. No capítulo 9, a gente começa com a ordem de retirada do Abel. E o velho do Hobart começa a tirar uma com a cara do Abel, bem ali na frente dele, na frente do malandro. Porque essa é a primeira vez na história de Voláquia que o Imperador, além de deixar o inimigo invadir a capital e o castelo, decide fugir da batalha. O Abel manda o Goz gritar para todo mundo se reunir e fugir. O Hobart vai ajudar o Mogro, que está tendo que enfrentar o Mesoreia, e o Balerói Edo Tensei. E o Oblique vai reunir os outros profetas para também fugir da capital. O Abel dá uma encarada no Berstets, que estava calado esse tempo todo. Eles têm uma conversa e eles chegam na conclusão de que se o Tisha fez tudo o que fez, então ele deve ter adivinhado o que constituiria o grande desastre e se preparou de acordo. Isso explica o porquê do Tisha decidir morrer no lugar do Abel. Se a morte de Vincent Voláquia era inevitável, então era melhor morrer no lugar dele assumindo a forma Vincent Voláquia. O Tisha com certeza não decidiria morrer se isso diminuísse as chances de o Império vencer esse desastre. E realmente, o Abel estava certo. Ele não ia morrer se isso fosse fuder com tudo. Quando os soldados se reuniram, o Abel disse que todos iriam bater em retirada. Caralho, em retirada é foda. Que todos iriam bater em retirada e que iriam para a cidade de Garkla. E olha só que coisa interessante. Para aqueles que não sabem ou não lembram, Garkla foi uma cidade que o Regulus destruiu há muito tempo. Parece que o culto estava atrás de um artefato relacionado à bruxa. Se eu não me engano, isso foi citado no anime também. Acho que no episódio 22 foi num loop que deu errado. Eu lembro disso. Foi num loop que deu errado. O mais incrível é que vários indivíduos relacionados ao pecado da ganância vão se chocar naquela cidade. O experimento que falhou em ser a hospedeira da ganância insaciável por conhecimento, Sphinx, a gananciosa por dinheiro, Anastácia, e o seu espírito, que também foi um experimento da bruxa da ganância, Eridna, e o atual portador do fator da bruxa da ganância, Subaru. E o poder que antes foi usado para destruir a cidade e todos os seus habitantes vai ser usado para protegê-la, e isso vai ser do caralho. Terminado esse POV, a gente volta a acompanhar a luta da Priscila. A Yorna tá relembrando o passado, relembrando os tempos em que ela ainda não tinha reencarnado, e relembrando o Imperador por quem ela se apaixonou.
Dando prosseguimento à luta, a Yorna usa as elevações de terra que ela cria a partir do chão para chegar até a Arakia, que estava voando, e a Yorna acerta um chute na Arakia. A Arakia estava confusa com isso, porque ela não sabia por que a Yorna conseguia acertar ela. A Priscila estava no chão, só observando a luta rolar, porque a Yorna decidiu que seria melhor assim. A espada Yang tinha a capacidade de cortar e queimar o que o portador quisesse. Então, se a Priscila assim desejasse, ela poderia matar a Arakia, e era o que ela iria fazer se não fosse pela intervenção da Yorna. Mas a Priscila decide se juntar à luta e partir para cima da Arakia. No momento em que a Yorna ouve o nome dela ser chamado pela Priscila, ela dá um chute para frente, e a Priscila se ajeita numa posição em que o chute pegue bem na sola do tamanco dela, assim usando o chute da Yorna como um propulsor e chegando na Arakia. Quando ela alcança a Arakia, a Priscila acerta um porradão de punho de espada na cabeça da Arakia, encerrando a batalha com ela inconsciente. E o capítulo 9 termina com o Cécilos encarando a Esfinx. Cara, capítulo cheio de batalha, de intriga, teve até reencontro e o caralho. Mas pô, o Cécilos tá de cara com um grande desastre. Caralho. Claro que o Cécilos ia conseguir fazer isso. O bicho é simplesmente muito rápido. E é isso, né? Vamos ver o que vai ser o resultado dessa luta. Mas enfim, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.